Bem-vindo a todos. Eu sou o Flávio e eu estou realizando esse vídeo para concluir uma série de três cursos que eu montei aqui no canal Professor Flávio do YouTube. Você pode entrar em youtube.com/Professor Flávio ou procurar Flávio Silone, que é o meu sobrenome, e vai achar o canal. Quem desejar entrar em contato, Flávio_AC@outlook.com. Acho que o meio mais fácil é o Skype e o e-mail, certo? Então, com esse curso, quem está aí na faculdade vai se similarizar bem com esse título: Desenvolvimento de Aplicações Web. Com esse curso, ah, você aprende a, tudo o que é necessário para desenvolver uma aplicação web, tudo que é necessário também não seja, né? Mas vocês vão ter que pesquisar muito sobre, sobre as coisas apresentadas para saber tudo. Mas você vai conseguir finalizar um curso de desenvolvimento de aplicação web. Eu tenho como base nisso, eu sou pós-graduado na UFSCar, com a pós-graduação do mesmo título, Desenvolvimento de Aplicações Web, onde eu já contei em outros vídeos que eu não terminei, eu não fiz o trabalho de conclusão do curso por motivos pessoais, mas as disciplinas todas e os projetos foram realizados por mim e pela minha equipe. Bom, vamos lá, vamos começar. Nesse vídeo, só um minutinho, o conteúdo desse vídeo. Eu vou apresentar a arquitetura do projeto do Photoblog que é desenvolvido no curso. E também explicar as playlists disponibilizadas no canal por nível iniciante, intermediário e avançado. Se você tem alguma. Se você está iniciando no, em programação, você segue as playlists desde o iniciante. Então, se você não sabe absolutamente nada, eu inclusive fiz duas aulas em que eu não escrevo uma linha de código, eu falo somente sobre fundamentos, por exemplo, a variável é armazenada na memória RAM, você desliga o computador, você perde a variável, e como que funciona a CPU, o CPU, né? Memória RAM, memória disco rígido, e fiz todos os fundamentos necessários para você então começar na programação, e vou falar mais adiante, né? O intermediário, aí você já começa a trabalhar com uma IDE, o Visual Studio Code, em Python, né? O iniciante também é em Python e o intermediário em Python. E no avançado você começa um ambiente real de um projeto de aplicação web. E vou apresentar o Photoblog, que é o projeto desse curso. Então, a arquitetura do projeto, isso é bem interessante. Então, ele é hospedado na AWS. A AWS tem um serviço de aplicação, onde você coloca seu servidor de aplicação. O que é o servidor de aplicação? Digamos que você tenha, vou até dar um outro exemplo, você tem uma página feita em PHP, por exemplo, o Facebook. O servidor de aplicação, ele é responsável quando você acessa esse site, Facebook, por disponibilizar a página. Não necessariamente tudo é armazenado no servidor de aplicação. Por exemplo, imagine que todas as postagens, todos os vídeos, todas as fotos, eles fossem armazenados no servidor de aplicação. O servidor de aplicação, ele precisa ter uma resposta rápida e pode ter milhões de pessoas acessando ele. Então, a arquitetura do nosso projeto utiliza de um outro serviço em cloud, que é o Amazon S3. O Amazon S3 é o servidor de arquivos. Então, isso é uma solução para esse dilema. Ou seja, você tem o servidor de aplicação e você tem o servidor de arquivos, onde estão armazenados os arquivos. Isso envolve até mesmo custos. Por exemplo, se você armazenar, não ligo, vou armazenar tudo no servidor de aplicação, o seu projeto vai ser
N vezes mais caro que você ter um servidor de arquivos e separar as coisas. Então a arquitetura do nosso projeto ela é assim. Então desde que a sua requisição em qualquer dispositivo de nossa aplicação web, eh, ela, ela trabalha com o servidor de aplicação, que também se comunica com o servidor de arquivos, e eles se tornam as informações. Vou dar um exemplo prático: na criação de uma postagem, num fotoblog, similar a um Instagram, você cria o, a postagem, a foto vai para o servidor de arquivos e a renderização, as fotos, fica com o servidor de aplicação. Então, separando as coisas. Sobre as playlists. Então tem essas aulas de programação em Python, isso é para nível iniciante, mas mesmo assim, eu sou programador PHP, quero aprender Python desde o começo. Começa aqui. Claro que eu não entrei a fundo em tudo que eu tive, provavelmente na minha experiência acadêmica, vi muito mais coisas uh, do que está disponibilizado no curso. Mas no curso está somente tá, você pega o melhor, as coisas mais utilizadas e você coloca, e eu coloquei no curso para você dar continuidade e terminar o projeto. Então eu falo desde os fundamentos de SI, eu já falei isso, fundamentos de sistemas de informação, eu explico linguagens interpretadas, linguagens compiladas, CPU, e assim por diante. Técnicas e técnicas de programação, passo por algoritmos, explico algoritmos, e você pode começar a entender como que é a programação no algoritmo. E então aí começa a programação com Python. Você aprende variáveis, tipos de dados, condições. Isso pode não fazer sentido agora, mas nessa estrutura que está montada, você vai começando a programar, desenvolver seus primeiros programas, estruturas de repetição e laços. Por enquanto pode ser uma palavra complicada, mas aprende é um recurso das linguagens de programação. Listas, eu dou um exemplo em listas, por exemplo, do método de ordenação que é o bubble sort. Então imagine uma lista, assim como uma lista, uma abstração né, no mundo real. Como que nós vamos ordenar essa lista aqui? Esse baralho. Como que eu vou ordenar esse baralho? Então eu ensino a ordenar o baralho seguindo o bubble sort. Isso aqui já academicamente é estrutura de dados. Claro que, por exemplo, como eu estava falando, a experiência acadêmica minha, eu vi pilha, fila, lista, first in, first out, last out, bubble sort, quick sort. Eu dei um exemplo do bubble sort, não expliquei tudo que é possível, mas com isso você aprende um pouquinho e começa até a melhorar seu entendimento sobre listas. Funções e recursividade. Então, se a gente fez um exemplo, o fatorial. O fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1. Isso pode ser feito através de estruturas de repetição. E isso pode ser feito utilizando recursividade. E aí vocês vão ver na videoaula que você tem uma função, você chama essa própria função e ela vai executando recursivamente. Com isso conclui o nível iniciante. E nessa parte do desenvolvimento de aplicações web, você está fazendo programas que não armazenam informações, programas que você não tem uma interface legal, você trabalha com linha de comando e você tem um retorno em linha de comando, e aí você quer melhorar nisso, você quer sair disso, aprendi programação, mas não consigo fazer nada. Então você passa para o nível intermediário. No nível intermediário, você aprende a fazer debug, tudo isso utilizando a ideia da Microsoft, o Code, e você aprende a usar a ferramenta de debug para sua aplicação, configurar e utilizar um ambiente virtual, que é útil. O ambiente virtual serve para você, por exemplo, ter um diretório, você cria esse ambiente virtual, você instala as coisas ali, e quando você sobe para o servidor de aplicação na cloud, você não sobe as coisas instaladas, ou o GitHub, por exemplo.
Quando eu subo um projeto meu no GitHub, ele sobe apenas os meus fontes. O fonte de um framework que está nele, ele não sobe. Por quê? Porque dentro do ambiente virtual, ele está escrito, quando instalar esse projeto, a pessoa ative o ambiente virtual e instale os pacotes necessários. Então é isso que você aprende. Aí você aprende a utilizar, começa a usar um framework chamado Flask no Python e Jinja. O Flask ele é responsável por rotas, pelas requisições do, por exemplo, web, um navegador pedir uma informação para o servidor, o seu código retornar uma página, e essa página eles usam de um framework também, uma extensão de um framework, né, que é o Jinja, que você pode que ele facilita a escrita para você não ficar repetindo código, repetindo código, repetindo código e outras melhorias para você trabalhar com a renderização de páginas. Então você começa a ter agora um ambiente visual. O seu Olá Mundo sai da linha de comando e ele vai para uma página no seu navegador. Já no nível avançado, e é aí que todos querem chegar, acredito que com o que você consegue fazer nesse projeto, você vai ver, pô, se eu adaptar o projeto, eu consigo fazer esse outro projeto. E essa a grande sacada. Então, eu acredito que aprendendo esse projeto, você vai conseguir criar qualquer projeto web. Não está faltando nada, vocês vão ver por quê. Eu explico sobre o padrão MVC. O padrão MVC, bom, eu vou explicar no curso, mas ele é utilizado aí já. Porque eu posso fazer o projeto sem padrão, certo? Mas se eu usar o padrão MVC e todo mundo usa o padrão MVC, quando você pega o código de outra pessoa, a pessoa pega seu código, além de ser um padrão legal, de você é útil, ele melhora o desempenho do seu sistema, do seu aplicativo, é, é um padrão, ou seja, vai facilitar pessoas trabalharem em equipe no mesmo projeto e etc. Então eu explico sobre convenções e consistência. Convenções são, por exemplo, uh, ah, uma convenção do mundo real. Todo mundo deve fazer assim. Então, se todo mundo deve fazer assim, quando eu vou procurar alguma coisa no código, se aquela pessoa seguiu a convenção, eu já sei como ela está. E consistência. Consistência é, por exemplo, não tem problema, às vezes você nem quer seguir a convenção, mas você precisa ser consistente. Por exemplo, eu falo que a variável de livros é livros. Aí a variável de cadernos eu chamo de caderno. Pô, você não está sendo consistente. Uma está no plural, outra está no singular. Então, recomendo e explico como ser consistente no código para você ter uma qualidade de código melhor. Entenderam com esse exemplo? Apps in Cloud, que é o S3 e o EC2, que eu já falei um pouco, e a disponibilização deles, né? Aprende sobre a ORM, ou seja, vocês vão criar um banco de dados com esse projeto e não vão escrever uma linha de SQL. É isso que propõe o ORM, Object Relational Model, que nesse caso utilizamos essa extensão SQL Alchemy. Sem escrever uma linha de código, você cria um banco de dados SQL? Sim. E é isso que propõe o curso. Quais são as vantagens? Você escreve esse projeto e a sua empresa ou você mesmo resolve trocar de Oracle para SQL Server. Se você precisa reescrever o projeto, de jeito nenhum. E muitas vezes o seu projeto que vai criar a tabela como ela era no Oracle, no SQL Server. O Bootstrap é um framework front-end. Eu até confesso, para grandes coisas no front-end, eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade, não sou especialista, como vocês perceberam, e falo muito melhor sobre o back-end do que o front-end. Então, o Bootstrap é um framework. Então, o framework nem sempre é back-end, ele pode ser front-end. O Bootstrap, se eu não me engano, ele é teve uma iniciativa de colaboradores do Google. Então, você
começa a estilizar o seu site, o seu CSS, o JavaScript, mais o CSS, sem escrever CSS. Por quê? Da mesma maneira como escreveram uma maneira de você trabalhar com um banco de dados e está tudo pronto lá, só que você usa a linguagem que a gente determinou, eles escreveram. Quando você for usar, por exemplo, fazer em HTML uma caixa de entrada de informações, você utilizar o CSS, uma classe que eles já escreveram, por exemplo, form control. E aí sua caixa vai ficar bonitinha e num padrão legal. Com isso, vocês vão estar utilizando um pouco de HTML, um pouco de CSS e o básico de JavaScript que a gente precisou utilizar no projeto, pouquíssimo JavaScript, mas tem também JavaScript. O CRUD, né? Que é Create, Read, Update, Delete. Então, se nós vamos fazer um cadastro de um usuário, nós vamos ter o Read, que é a leitura desse usuário, por exemplo. Você não vai só cadastrar, você vai querer ver esse usuário. Então, é o Read, o Update e o Delete. Pô, eu fiz um cadastro de usuário, agora eu preciso fazer um cadastro de flores. Oh, que legal. É muito diferente? É o mesmo código do cadastro de usuário, só muda que você muda de usuários para flores. Então é isso que eu estou dizendo. Aprendendo esse projeto, você só vai precisar adaptá-los para resolver o seu dilema aí. E durante todo o projeto, toda a aula, eu uso o versionamento, faço o versionamento Git, então também é interessante nesse último, né, somente nessa playlist eu fui fazendo o versionamento aula a aula, e caso você tenha alguma dificuldade, por exemplo, você não vai pegar o código meu completo, você vai no meu GitHub e você acessa como ele estava, porque ele está versionado, na aula 1. E aí você compara com o seu código e vê onde você errou ou a melhoria que você quer fazer. Então agora eu vou mostrar o Photoblog desenvolvido. Ah, então este é o Photoblog. Eu vou colocar ele em full screen aqui, você vê que ele está hospedado na Amazon. Então essa é a página inicial do Photoblog. Aqui seria uma simulação, eu que fiz todas as postagens, mas por exemplo, vou deixar em normal aqui. Quando você. Quando eu fiz essa postagem aqui, então aqui estão as postagens de todos os usuários. Eu fiz essa postagem, eu clico ver perfil, ele vai para o perfil, meu perfil, e lá estão todas as postagens que eu fiz. Eu não estou logado no Photoblog, então se eu quiser ver a foto, eu apenas vejo a foto. Já se eu for ver essa foto aqui, ela é de outro perfil, ela é do Banksy, que obviamente eu simulei, não foi o Banksy que postou. ah, São street arts realizado por esse artista, Banksy, e eu postei algumas fotinhos aqui para simular o Photoblog. Se eu fizer a autenticação no Photoblog, então aí envolve, vocês aprendem a fazer a autenticação. Isso aqui, eu tive que, como que, nossa, professor, você fez uma página muito bonita de login. Isso aqui é Bootstrap. Eu deixei até aqui o logo deles. É, o framework front-end que a gente utiliza. Então esses botões, se eu quiser mudar ele de vermelho para azul, eu não tenho que escrever uma linha de código, eu só tenho que saber alterar a classe dele. Então eu venho aqui em cadastre. Esse formulário está bem simples, né? Eu vou cadastrar aqui ah, João do YouTube. João do YouTube. João@youtube.com. A conta dele é aquela que aparece depois da barra, por exemplo, né, o arroba Flávio, etc. Então vamos lá para, vai ser JYouTube. E uma senha padrão aqui. Então ele submete para a página de login, joão@youtube.com. E aí ele tem acesso ao Photoblog. Ele pode ver os perfis, ele pode visitar meu perfil, ele pode visitar meu perfil e ele tem o perfil dele. Aí ele quer criar uma postagem. O site ele é responsivo, viu?
porque nós utilizamos o framework Bootstrap, então ele é responsivo, ele funciona ali para qualquer dispositivo. Então, ele quer criar uma postagem, ah, digamos, pegar uma foto aqui que não sou eu, será que tem? Aqui, vamos fotoboy, essa aqui. Então vamos lá, e meu time de futebol. E ele cria a postagem dele. E ela vai, obviamente, no perfil dele também tem essa foto, e ela vai aqui para a página inicial como um usuário que colaborou e compartilhou seu momento. E se ele, então, e o perfil dele pode ser acessado com J YouTube. Vocês vão aprender em rotas. E se ele entrar na foto, ele falou: "Ah, esqueci de colocar o pontinho no fim dessa frase". E ele coloca aqui ponto. Faz a alteração. Lembra que a gente falou do CRUD? Create, read, update, delete. Atualiza, ele faz o modal. Isso aqui, pô, professor, que invenção legal que você fez aí, um modal de atualização, né? Isso aqui chama modal. Não escrevi uma linha de código. Então atualizo aqui e então aqui está pronto no Bootstrap. Ah, se eu quiser, de repente, vou logar com o meu usuário e eu quero, vou logar com o meu usuário. Pô, professor, mas você hospedou na Amazon um site desse? Pô, esse site aqui, claro que o Instagram tem recurso de câmera e tal, essas coisas, mas o site aqui pode ser um novo Instagram. Então, se ele for ficar, viralizou, não é o objetivo é só dar uma aula. Então, ah, então eu vou para o meu perfil, ele é escalável, né? E quero, só para mostrar aqui, vou apagar uma foto. Ah, eu achei que essa foto não ficou legal e eu vou apagar ela. Essa operação não pode ser revertida e apaga a postagem, correto? E agora temos menos fotos compartilhadas. Com isso, eu desejo a todos um bom curso e eu estou realmente sendo muito sincero que para desenvolver esse sistema você basta seguir as aulas e não está faltando nada e os códigos estão no GitHub. Um forte abraço e obrigado. Verdade, tem um desafio. Eu montei aqui um desafio e eu vou propor um desafio aí, coisa que eu acho interessante, faz um tempo que eu estou pensando nisso. Temos um, tem um desafio para vocês. Você, por exemplo, vou dar, se você é um estudante, seja do nível técnico, faculdade, e está em qualquer linguagem, em qualquer banco de dados, está com dificuldade para resolver um exercício aí da sua faculdade, da sua escola, e você mandar ele para mim e eu vou resolver ele para você, né? Ou um projeto, porque na verdade eu terminei esse projeto e eu não tenho uma ideia para um próximo projeto, mesmo que possa ser explicar novas coisas, e eu não queria fazer isso no mesmo projeto, eu queria fazer num outro projeto, e esse projeto ele é bem real, Fotoblog, você tem o exemplo do Instagram, deve ser um dos sites mais acessados do mundo, do Facebook, e então me mande aí o seu desafio eu resolvo o seu trabalho. Mande seu trabalho para mim, eu vou fazer ele, tá bom? É claro, não sei a demanda que vai ser, né? Se vão mandar muita coisa ou se não vão mandar, mas acredito que se alguém vai mandar alguma coisa, eu vou resolver ele para você. E pode ser, não precisa ser em Python, pode ser aí em qualquer linguagem. Um forte abraço.